Bom dia a todos, meu nome é Adriano Gonçalves de Serpa, sou aluno do curso de pós-graduação Lato Senso e Gestão Escolar do Instituto Federal do Sul de Minas Gerais, do campus Passos, do Polo São Sebastião do Paraíso. Eu estou aqui hoje para a apresentação do meu trabalho de conclusão de curso, cujo tema é Práticas de Gestão Escolar, Direcionamentos ao Programa Brasil Alfabetizado. A escolha deste tema se deu pelo fato de que eu sou entusiasta e apaixonado por alfabetização e letramento, área que também já sou pós-graduado. O meu trabalho teve por objetivo explorar as práticas de gestão escolar que visem a efetivação do Programa Brasil Alfabetizado, que é um programa educacional do governo federal, que foi instituído pelo decreto número 4.834, de 8 de setembro de 2003, que posteriormente foi revogado pelo decreto número 10.959, de 8 de fevereiro de 2022. E através da análise sobre a aplicação do programa Brasil Alfabetizado, eu busquei apontar os reflexos ocasionados nos níveis de analfabetismo da educação de jovens e adultos, nos anos em que transcorreram a aplicação do programa. Trata-se de uma pesquisa bibliográfica, de abordagem qualitativa e de cunho exploratório, cuja fundamentação teórica baseia-se em estudos de renomados autores e pesquisadores da educação de jovens e adultos, que, concomitantemente às principais áreas do conhecimento, trabalharam alfabetização e letramento, como a Emília Ferreiro, a Magda Soares, Lev Vygotsky, Paulo Freire e entre outros. Fui orientado pelo professor Dr. Danilo Visibelli. Bom, neste primeiro momento, falando um pouco sobre a introdução deste artigo, eu vou trazer um breve histórico sobre a educação de jovens e adultos no cenário educacional brasileiro. A princípio, como se sabe, desde o período colonial, os adultos eram alfabetizados pelos jesuítas, cujo objetivo principal era propagar a fé católica, basicamente catequizá-los. Tratava-se, na verdade, de uma catequização, meramente, e não um processo de ensino da língua escrita em si. Com isso, os níveis de analfabetismo que já eram altos aumentaram, só tendiam a piorar, porque pôde-se perceber o afastamento dos jovens e adultos desta rede de ensino jesuíta da educação. Com a chegada da família real ao Brasil, houve a expulsão dos jesuítas. Aí então, a responsabilidade pela educação foi transferida para o Império, surgindo nesse período então pensamentos voltados à educação de jovens e adultos como uma modalidade de ensino em si. Agora, um breve histórico em anos sobre a educação de jovens e adultos no Brasil. A gente tem que em 1934 foi o ano em que a EJA ganha destaque na educação nacional, a partir da criação do Plano Educacional de Educação do Governo Federal, o qual instituía o ensino primário como gratuito e obrigatório, extensivo a adultos como direito constitucional. Em 1947, foi o ano em que o analfabetismo da EJA ganha destaque nas discussões educacionais. Foi o ano em que esse tema foi amplamente discutido. Em 1996, então, surge a LDB, a Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é a lei vigente até hoje. E na lei reafirma o direito dos jovens e adultos ao ensino básico e gratuito. Em 2001, com a criação do Plano Nacional de Educação, tem-se como a nona meta deste plano a elevação da taxa de alfabetização de jovens de 15 anos ou mais, estipulando o prazo de 10 anos para essa concretização. Aí, em 2003, houve então a criação do programa que é referido nesse artigo, Programa Brasil Alfabetizado, através de um decreto. E de acordo com as pesquisas educacionais realizadas pelo IBGE, ainda no século XXI, existem no Brasil aproximadamente 14,1 milhões de jovens e adultos analfabetos. Uma realidade triste, dura, mas que precisa ser superada. Agora, falando sobre alfabetização e letramento. Alfabetização e letramento eles são dois processos cujo objetivo a ser atingido é a aquisição e o ensino da língua escrita e a sua real utilização.
Na ótica de processos, a alfabetização trata-se mecanicamente da ação de codificar e decodificar signos, enquanto a escrita é vista como um código, a leitura é então vista como a decifração deste código, a decodificação. O letramento, como um processo, é visto como a utilização da leitura e da escrita como prática social, privilegiando assim uma prática multidimensional da língua escrita. Deve-se atentar para o fato de que são dois processos interligados, porém, um depende do outro. Uma pessoa pode ser alfabetizada e iletrada e vice-versa. Estudiosos como a Emília Ferreiro afirmam que a escrita não deve ser tomada unicamente como um código, atentando então para a real necessidade de se trabalhar o processo de alfabetização sob a ótica do letramento, aliando essas duas práticas. O reconhecimento da escrita pela codificação e decodificação de símbolos é uma tarefa da alfabetização, enquanto o letramento se ocupa dos aspectos do uso social da escrita, tendo como foco os aspectos sócio-históricos da sociedade, do indivíduo. A pesquisadora Magda Soares também defende que alfabetização e letramento, embora sejam dois processos distintos, devem ser trabalhados simultaneamente na escola. É preciso pontuar as diferenças entre esses dois processos, que são explicados pela autora como fundamentais, pois ambos os processos estão relacionados com concepções distintas de ensino da língua. O letramento está sempre relacionado à compreensão da leitura e escrita como práticas sociais, o que privilegia uma visão multidimensional da língua que usamos a todo instante quando nos comunicamos. Já o termo alfabetização está sempre ligado à concepção de escrita puramente como sistema coordenado pelas regras gramaticais, grafotécnicas ou de sinais, onde sempre é preciso decifrar um código. Agora, sobre os modelos de gestão escolar, basicamente temos a gestão burocrática e a democrática e participativa. Na gestão burocrática, a autonomia para tomar decisões se concentra na diretoria, né? Sem qualquer participação ou consenso de outras pessoas que estão envolvidas na comunidade escolar. Neste modelo, cada membro da equipe desempenha sua função e cabe apenas ao diretor fiscalizá-los e tomar decisões. A comunicação neste modelo é verticalizada, ou seja, de forma hierárquica, cuja ênfase é direcionada ao resultado e não tanto nas relações interpessoais dos indivíduos que a compõem. A única vantagem desse sistema é a agilidade na tomada de decisões, já que parte apenas de uma pessoa, né, o diretor. Este modelo vem sendo abandonado pela evolução que a própria sociedade impõe, e hoje ele é encontrado, em sua maioria, nas redes privadas de ensino. Já o modelo de gestão democrática e participativa é um modelo onde há hierarquia, porém a tomada de decisão ela é compartilhada, sendo conferida a cada membro uma parcela de responsabilidade pelo todo. Temos que lembrar também que neste modelo o poder de tomar decisões ainda é do diretor, mas a opinião e a voz de todos é sempre ouvida. É um modelo que traz ambos benefícios na área educacional, tendo em vista que os participantes se percebem importantes neste processo de ensino, já que a sua opinião e sua voz, sua vontade, têm valor. O único desafio deste modelo é o engajamento de todos. Programa Brasil Alfabetizado. É o programa alvo de estudo deste trabalho, né? O programa ele foi instituído por um decreto criado pelo governo federal no ano de 2003, cujo objetivo principal era alfabetizar jovens e adultos no Brasil. A sua implementação ocorreu entre os anos 2003 e 2014. A partir da criação deste programa, o governo atribui a si mesmo a responsabilidade política e constitucional de induzir, sustentar e coordenar um esforço nacional para a oferta de alfabetização de qualidade. O programa Brasil Alfabetizado surge como uma iniciativa de políticas públicas de atendimento educacional a jovens e adultos, cujo objetivo principal era diminuir as desigualdades no contexto histórico, que exclui cada vez mais este público do meio escolar. O caráter de campanha que o programa Brasil Alfabetizado carrega
tende a se perder no momento em que se propõe a continuidade de educação para os alfabetizados, agregando suas políticas públicas ao esforço educacional do país, as políticas de educação de jovens e adultos, na perspectiva de uma educação e aprendizagem ao longo da vida, como vem sendo debatido nas conferências internacionais de educação de adultos. Destacam-se os objetivos do programa. Oportunizar a alfabetização de jovens, adultos e idosos que não tiveram acesso ou permanência no ensino fundamental em tempo hábil regular. A promoção de acesso qualificado à educação de jovens, adultos e idosos e sua continuidade no processo educativo. A mobilização de gestores estaduais e municipais com o intuito de ampliar a oferta da educação de jovens e adultos, a EJA, Ofertar alfabetização qualificada para jovens, adultos e idosos por meio da implementação de políticas de formação de professores, de distribuição de materiais didáticos e literários, de incentivo à leitura e de financiamento gestacional. A adesão ao programa Brasil Alfabetizado deverá ocorrer através de uma parceria entre Secretaria Estadual, Municipal e Distrital de Educação, que deverão fazer a mediação da adesão, monitoramento, preparação e organização de planos e metas, utilizando dos dados do censo escolar para este fim. O PBA tem caráter contínuo e sua principal missão, para além de alfabetizar, é dar condições e incentivos para ingresso dos alfabetizados, ingresso ao programa em salas de educação de jovens e adultos, tentando o programa ser uma alternativa às demais campanhas de alfabetização já existentes, visando uma contribuição ao esforço educacional do país, integrando as políticas públicas de jovens e adultos. O MEC tem buscado intensificar as ações que propiciem a aproximação institucional do programa Brasil Alfabetizado, com as ações de EJA, desenvolvidas pelos sistemas públicos estaduais, distrital e municipais, propiciando o debate e as orientações necessárias acerca das propostas curriculares elaboradas pelos entes federativos, considerando suas experiências mobilizadoras, destinando recursos financeiros via Fundeb para garantir a oferta pública da EJA, subsidiando estados, municípios e o Distrito Federal para o estabelecimento de metas de atendimento da população egressa do programa, dentre outros. Bom, eu trago aqui nesse slide um levantamento de dados sobre pesquisas educacionais realizadas pelo IBGE acerca da taxa de analfabetismo na educação de jovens e adultos de 15 anos ou mais. Percebe-se que entre os anos 2007 até 2019, que a taxa de analfabetismo caiu lentamente, muito lento, ao passo de que no Brasil, hoje, possui-se mais homens do que mulheres analfabetas. Diversas justificativas são apontadas e podem ser amplamente pesquisadas nessas fontes que eu citei aqui. São temas como a questão do homem ser o provedor na maioria das famílias, sendo responsável pelo sustento de todos, estando a maioria do seu tempo trabalhando e não tendo acesso diário à escola por conta disso, cansaço, e também outro fator determinante das mulheres serem a maioria na escola é que elas têm maior facilidade de acesso e permanência, sendo justificado pelos seus anseios em melhorar de vida, em subir de vida, e às vezes por ter um tempo hábil maior para isso, já que a maioria delas hoje em dia são mais donas de casa, ficam mais em casa e possuem mais tempo, às vezes, em alguns casos. Trouxe também um quadro com os dados sobre a taxa de escolarização de jovens e adultos de 15 anos ou mais no Brasil, nos anos 2016 até 2019. Percebe-se que esta taxa de escolarização nas faixas entre 18 e 25 anos, com o passar dos anos, houve declínio entre os anos. Declínio, aumento, isso pode ser justificado pela evasão escolar. Essa evasão está relacionada ao que eu disse anteriormente sobre a necessidade de trabalho, na maioria das famílias, que o marido ou a esposa são os provedores e
o cansaço do trabalho os impede de frequentar a escola. E também a falta de incentivos e políticas públicas educacionais relacionadas a eles. Chegando então no objetivo deste trabalho, né, que foi dito anteriormente no começo, que era delinear as práticas gestoras direcionadas à aplicação do Programa Brasil Alfabetizado, que visa operar no Brasil, superando o analfabetismo da educação de jovens e adultos, com a aplicação do programa. Para isso, primeiro, eu precisava imergir nos dados relativos à aplicação do programa, nas redes de ensino estadual, municipal e distrital. Porém, infelizmente, eu não pude realizar o levantamento desses números, pois a plataforma do governo federal, a PGI, Plataforma de Gestão de Indicadores, encontra-se indisponível. Não se sabe se realmente o programa foi aplicado, onde foram parar esses dados, só se sabe que não se tem acesso a eles, infelizmente. Com isso não dá para traçar nada. Sem dados eu não consigo entender a aplicação do programa. Neste ano, em fevereiro ainda, o governo lançou o decreto 10.959, reformulando o programa Brasil Alfabetizado. Logo, não sei ao certo se enfim haverá sua efetiva aplicação, visando erradicar o analfabetismo da população de jovens e adultos. Pensando nesta possível implementação no tardar dos anos seguintes, cabe então à gestão escolar, acredito eu, traçar formas de implementação do programa na sua rede de ensino. Pensar antes, então, na efetiva escolarização do público da EJA. Como apontei anteriormente, esse público vem sofrendo declínio no passar dos anos. Deve-se pensar, então, a gestão, antes de aplicar o programa, na escolarização do público da EJA em si. E por que esse público vai afastando da escola? Para que o programa tenha êxito, então, se for aplicado, é necessário antes pensar em forma de manter esse público na escola, para que haja um nível de aproveitamento maior do programa. Com o intuito de aliar as práticas gestoras que instrumentalizem a aplicação do programa, quando assim for, para as turmas da EJA, primeiro é necessário ter em mente que, diante de tudo que foi exposto, tudo que eu falei, a melhor maneira de gerir este programa se dará através da ótica democrática e participativa. É a mais propícia a isso. Partindo daí, a gente pode elencar os pilares que sustentarão a aplicação do programa, visando não erradicar, mas, se possível, contribuir para a diminuição da taxa de analfabetismo da população de jovens e adultos. Como práticas, eu posso citar: criar oficinas com o intuito de aproximar a comunicação local do ambiente escolar, despertar na comunidade local o desejo de participação na escola, através da ótica da gestão democrática e participativa, seus direitos e seus deveres. Apropriar o currículo do ensino fundamental com práticas de alfabetização voltadas à EJA. Promover a capacitação, muito importante, dos professores, coordenadores e gestores no programa Brasil Alfabetizado. Não basta apenas implementar, é preciso entender o programa, se capacitar nele. Traçar metas para a implementação do programa na própria rede de ensino. Ensejar no jovem e adulto o desejo de ser, pertencer e emancipar-se como cidadão de direitos e deveres, através da alfabetização. Admitir-se-á que, acerca das considerações descritas acima, faz-se necessário um olhar aprofundado e minucioso para cada item, quando seu objetivo é explorar as formas de aliar as práticas gestoras ao processo de alfabetização e letramento de jovens e adultos. Para finalizar este trabalho, faço algumas considerações finais. O analfabetismo, infelizmente, ainda é visto como um problema recorrente no nosso país, e nem sempre há respostas sobre a resolução dessa questão. Os números retratam que o analfabetismo no Brasil nos fazem refletir o quão fatores socioeconômicos, culturais e políticos interferem nesses resultados. A falta de incentivo à carreira do magistério, de implementação de programas direcionados especificamente ao tema, a universalização do ensino propriamente dito, são exemplos bem claros disso. Tendo em vista que grande parte da população consegue conviver
e sobreviver em condições analfabetas, através da materialidade da sua mão de obra barata, a alfabetização para eles acaba não se configura como uma necessidade neste cenário. Então a gente precisa evoluir as concepções humanas mínimas de sobrevivência e de ótica emancipadora, mostrando para a população da EJA que a alfabetização e letramento não é somente a questão de evolução em si humana, evolução de ser humano de direitos e deveres, principalmente, e sua colocação justa no mercado de trabalho, evoluindo assim a sua qualidade de vida. Tendo em vista que a população necessita se emancipar enquanto cidadãos de direitos, acredito que o programa Brasil Alfabetizado, se for aplicado de maneira correta, será um importante aliado na alfabetização e letramento dos jovens e adultos no Brasil. Devido a mudanças governamentais também e políticas públicas mal elaboradas, o programa não opera mais no país e não se tem acesso a seus indicadores, como eu disse anteriormente. Espera-se que a partir de agora, com esse ano, com o novo decreto, que foi instituído pelo governo federal, e sua reformulação, que este programa, enfim, entre em operação efetiva e sua aplicação ajude aos professores, gestores e coordenadores de curso da educação básica no Brasil. Por fim, eu agradeço a atenção, em especial ao professor Dr. Danilo Visibelli, pela dedicação e comprometimento com a minha formação, minha pós-graduação, e também a todos os professores e alunos do curso de pós-graduação em gestão escolar. Muito obrigado a todos.